Meditação diária. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentira e de rapina, insaciável de despojos, estalo de rélios, ruído de rodas girando, cavalos a galope, carros pulam, potros empinam, espadas reluzindo, lanças que faíscam, multidões de ferido, um montão de cadáveres, corpos sem conta, tropeçam nos cadáveres. Os historiadores nos mostram que a cultura de violência e opressão dos assírios foi identificada através de punições como severos açoitamentos, mutilações, esfolamento em vida e até empalação por estaca. Mulheres que cometessem um aborto receberiam a punição de empalamento em estaca sem a possibilidade de serem enterradas. Nessa cultura, o adultério era considerado um crime capital, e caso um homem fosse pego com a mulher de outro homem, após os dois haverem sido processados e condenados, seriam executados. Nós vemos que essa cultura de violência e opressão começou a ser aplicada também pelos assírios na área militar. E os conflitos nos povos naquela região se intensificaram de forma que a cidade de Assur passou por períodos de dificuldade financeira, econômica, política, e eles decidiram então dominar as outras regiões. E aí surgiu a necessidade e, infelizmente, um grande império de crueldade começa. Nós vemos que de forma muito bem organizada e treinada, os assírios possuíam falanges de lanceiros, todos bem equipados e protegidos, pois os assírios introduziram equipamentos de ferro na guerra, espadas de ferro, lanças com lâmina, capacetes de ferro, escamas de ferro que eram costuradas em suas túnicas, além do material ser mais barato, mais duro e resistente, poderia ser mais afiado que os demais e possuía um poder de corte com maior durabilidade. Os lanceiros dos demais exércitos costumeiramente usavam sandálias, então os assírios inventaram uma nova bota para o seu exército. Elas eram feitas de couro e chegavam até a altura do joelho. Seu solado era grosso e haviam chapas de ferro que protegiam a parte da canela. Isso facilitava a mobilidade dos guerreiros em qualquer solo que tivesse de guerrear. As falanges de lanceiros ainda continham arqueiros e fundeiros que ficavam na parte de trás. Esses homens lançavam projéteis por cima da cabeça dos lanceiros na linha de frente em direção aos inimigos na hora do combate. Os assírios também criaram uma nova arma que era um compósito feito de madeira, chifres e tendões, e tinham seus materiais mais letais que as armas anteriores feitas apenas de madeira. Os carros, que possuíam apenas 6 rodas, foram substituídas essas rodas por 8 rodas ainda mais resistentes, e eram puxados esses carros por cavalos ferozes, e um desses carros podia ser puxado por até 4 animais. Era conduzido por um homem que ia na plataforma, e havia espaço para um arqueiro e 2 escudeiros que lutavam com suas lanças, espadas e machados, e após atacarem os inimigos em primeira mão, eles desciam para combater, enquanto o homem que estava no carro conduzia-se para um local seguro. A crueldade foi aplicada de forma explícita, de modo que haviam retratos em relevos no palácio do rei Assurbanipal, dizendo que ele capturou vários soldados com vida, cortou as suas mãos, cortou os seus narizes, orelhas e extremidades, arrancou os olhos de muitos soldados, fez uma pilha de pessoas que estavam torturadas e esfoladas vivas e uma pilha de cabeças, pendurou as cabeças nas árvores ao redor da cidade, queimou meninos, queimou meninas, propagou imagens de violência, desumanidade para atacar pela perspectiva psicológica com esses retratos espalhados, causando medo e espanto de maneira a intimidar os seus adversários, para que os outros povos se submetessem em rendição aos assírios e viessem a pagar um alto tributo. Relata-se ainda que eles constituíam com um viés psicológico esses retratos de imagens terríveis. Eles penduravam pessoas empaladas em montanhas e cabeças serviam de escárnio em frente às portas das cidades conquistadas. As pessoas eram queimadas vivas no interior de suas casas, eram esfoladas, eram colocadas ali como um aviso do que poderia acontecer caso alguém não se submetesse ao exército assírio. A intolerância religiosa também fez parte da cultura imperial. Assur é o deus da guerra e a principal divindade do panteão assírio. E este
essa divindade era imposta sobre os outros povos, tirando deles a liberdade religiosa. Naum capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz: então, qualquer um que vir você fugirá dizendo: Nínive está arrasada, quem terá compaixão dela? Onde encontrar quem a console? Muita violência, muita crueldade, requintes de crueldades foram aplicados pelos assírios contra vários povos, línguas e nações, mas havia chegado o limite da violência. A maldade havia extrapolado os limites que Deus permitiu. E Deus então decidiu permitir que esta cidade, que este povo fosse destruído e viesse colher aquilo que havia plantado. O profeta Naum encerra o seu livro dizendo: rei da Síria, seus pastores, seus governantes cochilaram, seus comandantes dormiram, seu povo se espalhou pela montanha e ninguém consegue reuni-lo novamente. Não há cura para seus ferimentos, sua chaga é incurável. Quem ouve notícias suas bate palmas, porque sobre quem não passou continuamente a sua maldade. Aquilo que eles plantaram, eles vieram a colher. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A falta de amor, a falta de compaixão fez com que este povo, devido a interesses políticos e econômicos, viesse a expandir seus territórios, constituindo um dos grandes impérios cruéis que houve na humanidade. Isso descrito por vários historiadores, especialistas em história antiga oriental, mas nós vemos que toda a maldade deles não levou a nada, porque o que prevalece sempre será o amor.